Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Estamos fazendo um estudo no Evangelho de Lucas e hoje nós chegamos em Lucas capítulo 2. Lucas 2. O texto que nós temos diante dos nossos olhos nessa noite retrata talvez a história mais conhecida e mais contada de todos os tempos. E nela nós seremos mais uma vez maravilhados e também desafiados pelos acontecimentos daquela noite especial, onde o verdadeiro Augustus nasceu, o Rei Supremo, nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 2, no versículo 1, nós encontramos o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O que nós temos diante de nós nessa noite não é um mito. O que nós temos diante de nós ao longo desse texto não é apenas mais uma história fictícia, um conto de fadas. O que nós temos aqui é o registro de uma história real. O texto nos diz que nos dias de César Augusto, e depois no versículo 2, versículo seguinte, ele diz: enquanto Quirino era governador da Síria, César decretou algo, convocando que toda a população do império fosse para a sua região, para a sua cidade, para recensear-se. Se os irmãos estudaram história ou conhecem um pouco da história romana, talvez os irmãos se recordem do nome de César Augusto. Na verdade, o seu verdadeiro nome era Caio Octávios, ou Gaius Octávios. Ele era sobrinho, neto e filho adotivo de ninguém menos do que Júlio César, não o goleiro do Corinthians, tá bom? Júlio César da história romana. Júlio César, que viveu do ano 100 até o ano 44 a.C., ele foi um importante general e político romano. Ele conquistou a atual França e Bélgica, chamada ali na época de Gaia, e ele ampliou ali o território do poder romano. Ele também formou um plano para o domínio do poder de Roma, e ele chamou esse plano, talvez os irmãos se recordem disso da aula de história, de primeiro triunvirato, com Pompeu e Crasso, para que eles pudessem então dividir o poder. Então ele entrou em conflito com Pompeu, ele o venceu, e ele venceu essa guerra civil e se tornou o homem mais poderoso da Roma. Dali em diante ele foi declarado ditador vitalício, concentrando toda a autoridade na sua pessoa. Ele realizou reformas políticas, ele realizou reformas administrativas, todas elas muito significativas, e o Senado então temia que ele se tornasse o rei supremo sobre todos, porque o que eles tinham ali era uma república, e eles formaram uma conspiração. Essa conspiração levou ao seu assassinato em 44 a.C., no título chamado Idos de Março, por Bruto e Cássio. Talvez você se lembre também de William Shakespeare e de uma peça intitulada Júlio César. E nessa peça, apesar de ser uma peça fictícia, William Shakespeare ele eternalizou aquela frase: até tu, Brutus, ou até tu, Bruto. Foi justamente nessa situação, nesse momento, quando Bruto, que era alguém que estava ali, alguém de confiança de Júlio César, levanta uma das facas, esfaqueia também Júlio César. E a sua morte levou a novas guerras civis, e levou à ascensão de Otaviano, ou de César Augusto, que se tornou o primeiro imperador de Roma. Assim, César Augusto se tornou esse primeiro imperador, governando a partir de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. César Augusto também era uma figura, digamos assim, nada menos do que icônica. Como o primeiro imperador, ele reformou o exército, o sistema fiscal e a administração das províncias romanas. Ele incentivou as artes,
a moralidade tradicional romana. E ele também estabeleceu aquilo que ficou conhecida por toda a terra, a Pax Romana, ou a paz romana, um longo período de paz e de prosperidade. Mas, como um imperador romano, ele também deveria ser adorado como um deus, em letra minúscula. César Augusto, ele publicou esse decreto, convocando toda a população do império para que fossem se recensear. Roma era a maior potência mundial que existia na época, e como uma máquina, ela precisava de impostos para funcionar. Talvez o nosso Estado não seja uma máquina, mas sempre requer mais e mais dos nossos impostos. E o recenseamento ele tinha justamente isso em vista, porque todo cidadão romano deveria voltar para a sua cidade natal e então se recensear, ser contado. E sendo contado, ele seria colocado dentro dessa máquina e mais impostos seriam cobrados dessas pessoas. Houveram outros recenseamentos ao longo da história de Roma, porém o versículo 2 nos diz que o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Isso nos marca, mais uma vez, a precisão histórica desses acontecimentos. O que nós estamos lidando em Lucas capítulo 2 não é um conto de fadas. Não é algo que começa com era uma vez, mas sim a história real de pessoas reais que viveram no nosso mundo. Versículo 3 diz assim: todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Muito provavelmente, por saber que Maria estava prestes a dar à luz, José, ele decide levá-la consigo para Belém, a fim de que o decreto do imperador fosse cumprido e que ele não corresse o risco de que o seu filho, o filho de Maria, nascesse enquanto ele estivesse em uma outra localização. E se por um lado o homem mais poderoso do mundo age aqui, o imperador, como se o verdadeiro déspota do mundo fosse ele, por outro lado nós vemos como uma peça de manobra nas mãos de Deus, o Criador e sustentador de tudo. Deus estava agindo por trás dessa história. A providência de Deus se fez presente nesse momento para que os decretos de Deus não fossem apenas o decreto de César, mas o decreto de César por meio dos decretos de Deus. E dali então, percorridos mais ou menos 100 quilômetros, José e Maria chegaram na cidade. O versículo 6 retrata isso dizendo: e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Talvez a essa altura você tenha lido isso diversas vezes e pensado, mas como assim? Será que ela não sabia que ela estava prestes a dar à luz? Eu me recordo de ver notícias de mulheres que deram à luz dentro de uma viatura, numa praça, num carro, num elevador. E aí eu me recordo da minha esposa. E aí as coisas começam a fazer sentido. No final do ano passado, o nosso pequeno Timóteo chegou também de uma forma inesperada. Nós sabemos que os nenês nascem mais ou menos 9 meses depois, né, de serem gerados. Mas o trabalho de parto começou. A bolsa estourou e a nossa amiga que acompanharia o parto ainda não tinha chegado. Comecei então a pensar, o que eu vou fazer? Será que no YouTube tem como fazer partos? E pensando como é que eu seguraria o celular e o bebê e faria isso sozinho ali naquele momento. Enquanto isso, a Paola se contorcia de dor lá no nosso quarto e a nossa amiga a enfermeira chegou e eu falei para ela, corre lá para o quarto que ele está nascendo. E aí a nossa amiga Ana falou com a Paola, que estava desesperada, buscando que nós fôssemos para o hospital. E a Ana falou para mim, daquele jeito calmo,
Eu acho que não vai dar tempo. Eu sei. Segura. Daqui ela não vai sair, né? Então segura que ele vai nascer. E não deu outra. Nós tivemos tempo suficiente para pegar uma toalha e em seguida receber o Timóteo, que nasceu ali mesmo, no nosso quarto. Eu imagino a situação de José e de Maria e vejo que talvez essa situação deles não tenha sido assim muito diferente. Mas foi, com certeza, um pouco mais precária do que a situação que nós passamos. Eles sequer tinham uma cama num quarto isolado para que o bebê Jesus nascesse. Então, quando ele nasceu, ele foi envolto em faixas e foi colocado numa manjedoura. Quem jamais imaginaria isso? O Rei dos Reis, nascendo talvez da forma mais humilde, em um mundo em que não haveria lugar para ele. Essa é a história do Natal. Entendendo o seu nascimento, as palavras de Paulo lá em Filipenses parece que ficam ainda mais claras para nós. Paulo diz em Filipenses 2, 7 e 8, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Irmãos, não havia mais volta. A partir desse momento, o mundo jamais seria o mesmo. O nascimento de Jesus foi literalmente aquele ato de Deus que dividiu a história. As promessas de Deus foram, de fato, cumpridas naquela noite. Miqueias 5:2 diz: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eis aí o cumprimento da promessa no nascimento de Cristo. O Salvador havia chegado, e ele havia chegado de forma humilde, ele havia chegado num local inexpressivo para mudar absolutamente tudo, absolutamente a vida de todos. Lucas continua o seu relato e agora ele passa a falar sobre o anúncio do nascimento do rei. E toda vez que alguém importante ou famoso está prestes a dar à luz, nós sabemos que há muita expectativa. Eu me recordo também quando Michael Jackson teria o seu filho. Já revelei minha idade aqui, eu sei. Mas a expectativa da mídia em tentar tirar algumas fotos, a mídia toda se reunindo à porta do hospital, aguardando aquele tão esperado nascimento. Então, assim que o bebê nasce, todos os repórteres, os fotógrafos, eles clicam, filmam, e hoje com os celulares tentam gravar aquelas cenas e compartilhá-las o mais rápido possível. Mas não foi assim com Jesus. Com Jesus não houve absolutamente nada parecido. Maria era uma jovem desconhecida. José, apesar de pertencer à linhagem de Davi, era um mero carpinteiro. Belém era uma cidade também absolutamente nada glamurosa. Na verdade, Belém era uma cidade inexpressiva naquela época. Para os irmãos terem ideia, a primeira menção de Belém na Bíblia, ela se encontra em Gênesis 35, dos versículos 19 até o versículo 21. E sabe o que é relatado nessa menção? A morte de Raquel, esposa de Jacó, durante um parto. Depois, em Juízes 19, fala sobre um levita de Belém que cometeu simonia e concubinato, deixou a sua concubina para ser estuprada e assassinada e depois a esquartejou. Em terceiro lugar, e ainda no contexto dos juízes, Belém é citada na história de Ruth. E se os irmãos se recordam, onde um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. E mais uma vez o que acontece aqui não é algo bom com esse homem. Como diz Jerry Boyer, Belém não era um local de boas lembranças. E o autor do Evangelho está ciente dessa associação. É por isso que ele citou o lamento de Jeremias
sobre a morte de Raquel em resposta ao massacre dos inocentes em Belém, quando Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Essa menção está lá em Mateus, capítulo 2, versículo 17 e 18. Mas Deus é o Deus das reversões. E por isso o profeta Miqueias predisse que, apesar de ser uma das menores cidades de Israel, provavelmente do tamanho e reputação, Belém se tornaria grande. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel. Versículo 3, porque o Senhor os entregará até o tempo em que está em dor estiver dando à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Irmãos, Jesus, ele não nasceu em Belém porque Belém era uma cidade maravilhosa. Ele nasceu em Belém porque esse era um evento notório. Deus, ele começa a cura onde a necessidade, a doença está mais agravada. Há mais uma observação importante aqui, que deve ser feita sobre Belém e a má reputação que Belém tem. E o ponto aqui está diretamente ligado à questão econômica da cidade. Belém era uma região relegada ao trabalho desprezado. Mas era um trabalho necessário. Esse trabalho era o pastoreio. Não apenas o ato de pastorear com todas as suas atribuições, mas criar ovelhas especificamente para o sacrifício no templo. Irmãos, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nasceu na aldeia separada, especificamente para o propósito de criar e exportar para toda Jerusalém os cordeiros de Deus designados ao sacrifício. Deus tinha um plano, e o plano de Deus é perfeito. Isso tudo fica claro a partir do versículo 8, onde Lucas diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Esses pastores, eles seguiam a sua vida comum, numa noite comum como as demais. E um anjo do Senhor, versículo 9, desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, que lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Apesar de homens comuns, os pastores eram conhecidos por não serem homens fracos, temerários. E ao guardar o seu rebanho, eles deveriam estar dispostos a enfrentar todo tipo de animal selvagem, ou talvez todo tipo de pessoa que pudesse vir e roubar o seu rebanho também. Davi, que era também um pastor de ovelhas, é lembrado como alguém que matou um urso e também matou um leão. Lá em 1 Samuel 17 nós lemos assim: Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. E se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. E aí ele diz sobre o filisteu naquela época: este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Assim também eram os pastores guardando o seu rebanho naquela vigília, naquela noite. Porém, com a mera aparição de um anjo, eles ficaram completamente assombrados. A linguagem original é uma linguagem precisa, é uma linguagem muito interessante, que enfatiza que eles ficaram morrendo de medo. Eles ficaram apavorados, brancos, pálidos de medo. Eles quase morreram de susto. Eles tremeram até a alma.
eles ficaram com o coração saindo da sua boca. Eles ficaram paralisados, como uma estátua, diante da presença de um anjo. Isso tudo por conta da aparição de um anjo. Os anjos não são seres fofinhos que nós vemos desenhados nos Bob Goods das nossas crianças? Não são aqueles seres que estão sempre com uma arpinha, com um par de asas bonitinhos, com cabelos encaracolados, e que nos remetem à imagem de seres barrocos? Bom, não é bem assim. Com certeza, o que nós vemos é que quando o anjo ele aparecia, ele vinha sempre trazer uma mensagem do Senhor. E nem sempre essa mensagem do Senhor era uma mensagem de boas novas. Na verdade, a mensagem que os anjos traziam, muitas vezes, eram mensagens de condenação. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, no início da Bíblia, Deus colocou anjos para guardar o caminho da árvore da vida. Anjos. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Os anjos não eram qualquer coisa. Gênesis 19, 1 a 29 diz que os anjos vão a Ló para avisar sobre a destruição iminente. Em Êxodo 12, 23, o anjo ele feriria o Egito, ele mataria os primogênitos dos filhos ali, também dos animais. E assim nós temos vários outros exemplos. Por isso, irmãos, o pavor desses homens fortes, pastores, quando eles se deparam com a presença de um anjo. E assim, o anjo logo anuncia: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E qual era essa boa nova? Versículo 11. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Afinal, essa é a melhor de todas as mensagens de fato. Quem havia nascido era ninguém menos do que Jesus, o Salvador, o Cristo, o ungido, o Senhor. O Mateus registra em Mateus 1, 21, ele era o Salvador, pois ele dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados ou dos pecados deles. A unção era algo que ocorria como um processo de iniciação. Por exemplo, os reis, bem como os sacerdotes, eles eram ungidos, marcando assim o papel que eles estavam assumindo e a responsabilidade que eles tinham a partir daquele momento. E agora nós temos o próprio Senhor colocado aqui como ungido, porque Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título dado ao nosso Senhor. Jesus ungido, o prometido, aquele que era esperado. Esse é o Salvador. Enfim, era nascido o Senhor. O salmo que nós lemos na nossa EBD, Salmo 110, versículos 1 e 2 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. Quem disse isso foi Davi. Logo, o Senhor que nós vemos iniciando o versículo, e o Senhor que nós vemos como segunda palavra, não se referem a Davi. Davi está referindo-se a Deus Pai e a Jesus Cristo, o Senhor. Atos capítulo 2, versículo 32 diz: Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Ele, Jesus, é o nosso Senhor. Feito isso, o anjo deu um sinal para que eles provassem o que estava acontecendo. No versículo 12 ele diz: e isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas
e deitada numa manjedoura. E logo em seguida, ele disse, e de repente apareceu com um anjo, agora sim, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Irmãos, esse anjo, ele não estava só, mas era acompanhado por uma multidão do exército celestial. E todos eles louvavam a Deus com mais uma canção. Glória in excelsis. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Períodos de paz certamente são bem-vindos. Os romanos, eles desfrutavam de algo que não era tão comum a eles naquela época, mas debaixo do governo de César Augusto, eles estavam vivendo aquilo que nós vimos de Pax Romana, ou a paz romana, um período de paz e um período de prosperidade. Mas a paz que esse bebê traria ultrapassaria em muito a paz que César Augusto poderia sequer oferecer. Paulo retrata isso em Romanos 5:1, quando ele diz assim: justificados, pois, mediante ou por meio da fé. Irmãos, olha o que nós temos. Temos paz com Deus. Paz com Deus. Isso se dá por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira e a última paz só pode ser encontrada por meio de Cristo. E diante de todos esses acontecimentos, eu imagino que os pastores, eles não conseguiam se conter. E Lucas nos retrata aqui no versículo 15, quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Para surpresa de nenhum deles, de fato, as palavras dos anjos se provaram verdadeiras. Glória a Deus, e o bebê havia nascido. Foram depressa, encontraram Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. Versículo 17. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. De fato, é difícil nós nos contermos diante de um acontecimento como esse. Quem realmente seria capaz de guardar para si algo tão grandioso que é esperado não apenas por uma família, mas por toda uma nação? Quem que seria capaz de se conter e permanecer calado diante do maior acontecimento de todos os tempos? Mas a pergunta é: quem creria nas palavras de pastores? Não de nós pastores, dos pastores de ovelhas. Quem eram os pastores de ovelhas? Pessoas consideradas como não dignas de confiança. As palavras dos pastores eram desprezadas, porque a posição que eles tinham na sociedade era uma posição menosprezada. Mas a matemática de Deus é completamente diferente da nossa. Graças a Deus. Paulo nos diz em 1 Coríntios 1, 27 a 29, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Por isso ele procurou os pastores. Por isso ele não procurou César Augusto. Maria, porém, versículo 19, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Eu não tenho dúvidas de que havia dúvidas no coração de Maria.
ela dificilmente havia digerido tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida e tudo aquilo que aconteceria na vida do seu filho, como havia sido prometido. Já os pastores, versículo 20, eles voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Irmãos, essa magnífica história contada e recontada todos os anos nos apresenta alguns princípios indispensáveis. Talvez alguns deles nós já vimos ao longo da leitura dessa história, mas eu gostaria de ressaltar mais alguns. Em primeiro lugar, nós não podemos ignorar ou nos esquecer da providência de Deus. Os planos de César Augusto certamente não eram os mais nobres. O que ele visava era lucro. O que ele visava eram impostos. O aumento de impostos, a solidificação do seu poder, era aquilo que guiava a sua ambição, o seu coração, as suas ações. Por isso ele decretou o recenseamento. Poder, poder. Mas Deus, de forma misteriosa e precisa, trabalha por meio desses meios. Não é à toa que o sábio disse em Provérbios 16:4, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Deus estava usando toda essa situação para trazer ao mundo o Salvador, o ungido, o Rei dos Reis. Em segundo lugar, nós devemos lembrar, e nós não podemos deixar de pensar, que a mídia, o marketing e tudo aquilo que o mercado faz com essa data, apesar de ser ruim, ou muitas vezes enganoso, é algo que acaba nos levando a nos acostumarmos com essa data. E muitas vezes até a celebrarmos essa data apenas como mais uma coisinha, um mito, uma história bonitinha, e não como uma história real do Deus que se encarnou, que habitou entre nós e remiu o seu povo. Irmãos, nós jamais podemos deixar de sermos maravilhados com uma obra tão magnífica do nosso Deus. A história do nascimento de Jesus é real. A história do nascimento de Jesus é uma história verdadeira, ao ponto de mudar toda a história, de dar a vida a milhões de pessoas. Essa história é a história que marca a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Essa história é a mais importante de todas as histórias. Por isso, pondere no seu coração tudo o que isso significa. Bem como Maria também o fazia. E como os pastores, glorifique e louve a Deus. Não deixe que essa mensagem que nós acabamos de ouvir seja apenas mais um relato do nascimento de Jesus, mas que esse relato, essa mensagem, seja uma mensagem de transformação na sua vida, para que você saia daqui glorificando e louvando a Deus. Proclame, pois, essa verdade do Evangelho. Não imagine que guardá-la para si é suficiente. Não é suficiente. Como seria possível nós contermos toda essa magnífica história para nós e não compartilharmos isso com as outras pessoas? Chegando ao fim, irmãos, talvez você sinta-se muitas vezes inadequado, insuficiente, alguém muito longe, distante de Deus, incapaz de ser útil para Deus, incapaz de servir a Ele. Lembre-se do seguinte: Deus se vale das coisas humildes deste mundo para que o seu nome seja glorificado. O seu nascimento não foi midiático. O anúncio do seu nascimento foi feito apenas por pessoas comuns, como eu e como você. Seja você também como um desses pastores que, ao ouvirem essa mensagem, glorificaram a Deus
e proclamaram, anunciaram, espalharam essa boa notícia, essas boas novas, esse evangelho. Talvez o maior desafio que nós tenhamos que lidar com essa passagem seja o desafio apresentado por Lucas em relação aos próprios pastores no versículo 20, quando ele diz assim: e os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. E você? Tendo conhecido o evangelho, qual que é a sua resposta? O que você faz? Essa história ela começa como várias outras, apresentando um homem como aquele que tem o poder e o controle sobre os outros. Augusto significa venerável, majestoso, sublime, nobre. E esse título foi dado a César, por se tornar o imperador do Império Romano. Mas, irmãos, essa história do Natal, ela termina nos mostrando quem verdadeiramente é digno desse título. E não é César, mas sim o Senhor Jesus Cristo. Jesus Augusto. Jesus, o venerável, majestoso, sublime, nobre, o único digno de toda a nossa adoração. Que assim nós possamos viver para a honra e glória do nome dele. Que nós possamos verdadeiramente louvar a Deus pelo nascimento do verdadeiro Deus que se tornou homem, para a honra e glória dele. Amém? Santo Deus, te damos graças e pedimos, ó Deus, a sua graça e a sua misericórdia sobre nós, para que possamos relembrar dessa história e continuamente te louvarmos, proclamarmos o Evangelho a todos aqueles que conhecemos, para a honra e glória do seu nome unicamente. Amém.